Brasil, um Estado, uma nação. Com a abertura dos portos, o Brasil podia ter o seu livre comércio, ou seja, ele poderia vender as suas mercadorias e sem precisar de autorização de Portugal. Nesse momento, o Brasil não existia como nação. Portugal entrou em crise durante o período em que a corte portuguesa permaneceu no Brasil. A exclusividade do comércio com os brasileiros era a principal fonte de renda dos comerciantes portugueses. Mas, com a abertura dos portos, eles perderam esse privilégio. O descontentamento dos portugueses levou à Revolução do Porto, ocorrida em Portugal em 1820. Uma das exigências dos revolucionários era o retorno imediato do monarca a Portugal. Sem alternativa, Dom João VI partiu do Brasil com a sua corte em 1821, deixando seu filho Dom Pedro de Alcântara como príncipe regente do Brasil. Tentando reverter a situação de crise em seu país, os revolucionários portugueses votaram leis que tornariam o Brasil novamente colônia de Portugal. Entre essas leis, havia decretos que extinguiam a regência de Dom Pedro e exigiam sua volta imediata para Portugal. Descontentes com a situação, membros da elite política brasileira começaram a lutar pela independência e buscaram o apoio do príncipe regente Dom Pedro, que decidiu permanecer no Brasil. Aderiu no movimento pela independência e expulsou as tropas portuguesas do Rio de Janeiro. Vocês sabem o que significa ser independente? O Brasil sendo independente, ele não dependeria mais de Portugal e poderia fazer as suas próprias leis. Em 7 de setembro de 1822, durante uma viagem para São Paulo, após ter sido informado de que uma expedição portuguesa desembarcaria na Bahia, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, que passou a se chamar Império do Brasil. Em 13 de agosto de 1822, Dom Pedro, em viagem a São Paulo, entregou o poder à sua esposa, Dona Leopoldina. Ela tornou-se chefe do Conselho de Estado. Ao saber que Portugal pretendia chamar Dom Pedro de volta e rebaixar o Brasil novamente ao Estatuto de Colônia, Dona Leopoldina foi muito importante. Ela convocou uma sessão do Conselho de Estado. Então, ela escreveu uma carta aconselhando Dom Pedro, seu marido, a proclamar a independência do Brasil. Dona Leopoldina tornou-se imperatriz em 1º de dezembro de 1822. Esse vídeo conta partes importantes de nossa história. Para que outras pessoas possam receber esse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever nesse canal.